Bem-vindos a mais um mergulho. Hoje a gente vai fundo num tema, uau, bem complexo, né? Vamos usar como guia um memorando do Alex Fullhead, Memórias, Tempo e Universos Cíclicos. Isso aí. É um material que junta neurociência, psicologia, filosofia, até cosmologia. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desempacotar essas ideias. Como a nossa memória funciona, como a gente percebe o tempo e como isso pode ou não se conectar com teorias sobre vidas passadas, futuras, universos em ciclos. São ideias bem ousadas. E acho importante dizer, a gente não vai dar respostas definitivas aqui, né? É mais mapear o debate, o que se sabe, o que se especula. Perfeito. Então, vamos começar pela memória. O memorando fala que não é tipo um vídeo, né? Longe disso. Neurocientistas como o Wendell Tulven, ele descreve a memória episódica, a das nossas experiências, né? Como uma viagem mental no tempo. Viagem mental? É. E o ponto-chave que o Karim Nader mostrou é que toda vez que a gente acessa uma memória, a gente, na verdade, reconstrói ela. É quase como reescrever. Reescrever. Então, ela não é fixa. Fica maleável. Exatamente. Maleável. E isso abre a porta para distorções. Criar memórias falsas. Lembro das pesquisas da Elizabeth Loftus sobre isso. Ela mostrou que é possível implantar memórias de eventos que nunca aconteceram. E tem a criptomnésia também, né? Aquela ideia velha que volta e parece nova. Ah, sim. E o memorando levanta a hipótese. Será que alguns relatos de vidas passadas poderiam ser, tipo, ecos disso? Memórias esquecidas ou construídas sem querer? É uma das possibilidades que a ciência considera, sim. Por exemplo, o Ian Stevenson e depois o Jim Tucker, eles investigaram milhares de crianças que diziam lembrar de vidas passadas. Milhares? E, em alguns casos, a correspondência de detalhes que eles encontraram é bem notável, cerca de 30%, segundo eles. Mas, claro, é um campo super controverso. Imagino. Quais as críticas? Viés de confirmação, sabe? O pesquisador querendo encontrar aquilo. E também a influência cultural, como as crianças contam essas histórias. A ciência ainda está debatendo muito isso. Entendi. Então, se a nossa memória do passado já é assim meio editável, o que dizia da nossa percepção do tempo? Pois é, aí entram fenômenos como as experiências de quase morte, as EQREMs. Muita gente relata ver a vida inteira passar em segundos. Aquilo sempre me intrigou. O Sam Parnin estuda muito essas narrativas. E tem uma pista neurobiológica bem interessante. A Gimo Borgigem e a equipe dela detectaram surtos de atividade cerebral de alta frequência às ondas de gama que aconteceram depois da parada cardíaca, em alguns estudos com animais e relatos em humanos. Depois, como assim? Depois que o coração para. Uma teoria é que esse pico de atividade neural poderia gerar uma percepção subjetiva de tempo, assim, totalmente diferente, expandida. Talvez explique essa sensação da revisão da vida. E o déjà vu, aquela sensação super esquisita de, opa, já vi isso aqui. É comum, né? Muito comum. O Alan Brown estima que a maioria das pessoas já teve. A hipótese mais aceita é a de uma falha de sincronia, tipo um pequeno curto-circuito momentâneo ali no hipocampo, que é a chave para a memória. Curto-circuito temporal. É, tipo isso. O cérebro processa algo novo como se fosse uma lembrança antiga, daí vem aquela familiaridade estranha. Existe até o oposto, o jamais vu, quando algo familiar parece estranho, novo. Que doideira. Ok. Então a nossa experiência interna do tempo, ligada à memória, é bem menos linear do que a gente pensa. Com certeza. Mas aí o memorando dá um salto, né? Conecta isso tudo com o universo inteiro. Modelos que falam em ciclos cósmicos. É um salto e tanto, mas a conexão temática é provocativa. Se a nossa mente reconstrói o passado e simula o futuro, será que o próprio universo não poderia ter algum tipo de repetição? Como assim? Bom, tem modelos cosmológicos que desafiam a ideia do Big Bang como o início absoluto de tudo. Por exemplo, a cosmologia cíclica conforme, do Roger Penrose. Penrose, o físico. Ele mesmo. Ele propõe que o universo passa por ciclos infinitos, que ele chama de íons. E ele até procura por assinaturas, ecos do íon anterior, lá na radiação cósmica de fundo, sabe? Aquela luz antiga do universo.
procurando ecos de um universo passado. Isso é... É bem especulativo, claro. Tem também a cosmologia quântica em loop, do Ashtekar, com a ideia do Big Bounce, um grande rebote em vez de um Big Bang. E os modelos expiróticos, que falam em colisões de branas em dimensões extras. Uau! Tá, mas... E a seta do tempo? Aquela ideia de que tudo caminha para desordem, a entropia sempre aumenta. Como um universo cíclico resolveria isso? Essa é a grande pergunta para esses modelos. Eles precisam de um mecanismo para, basicamente, reiniciar a entropia a cada ciclo. O Penrose, por exemplo, ele sugere que, no fim de um éon, o universo fica tão absurdamente vasto e vazio que perde a noção de escala. E isso permitiria uma transição suave para um novo Big Bang com baixa entropia de novo. Perder a noção de escala. É. São ideias bem na fronteira da física teórica, ainda precisam de provas observacionais fortes, mas ecoam ideias filosóficas antigas, né? Tipo o eterno retorno de Nietzsche. Faz sentido essa conexão. E se o universo tivesse mesmos ciclos? Como fica a nossa identidade? O que define o eu? Seria possível ter alguma continuidade entre um ciclo e outro? Aí a gente entra na filosofia da identidade pessoal. O Derek Parfit, por exemplo, ele argumentava que identidade não é uma alma imutável, mas sim uma continuidade psicológica. Nossas memórias, traços, planos, essa corrente. Continuidade psicológica. Isso. Se hipoteticamente alguma informação passasse de um ciclo para o outro, mas sem essa conexão psicológica direta, o eu do ciclo seguinte talvez fosse similar, mas não seria exatamente você ou eu. A corrente da consciência estaria quebrada, entende? Seria outra pessoa, mesmo que parecida. Provavelmente. E a neurociência meio que reforça essa ligação entre passado e futuro na nossa mente, né? Como assim? Quando a gente pensa no futuro, imagina o que vai acontecer, o que a dona Ros Hedges chama de pensamento episódico futuro, a gente ativa áreas do cérebro muito parecidas com as que usamos para lembrar do passado. Então, lembrar e imaginar o futuro são processos irmãos do cérebro. Exato. Ambos parecem ser baseados em reconstrução, em pegar pedaços de informação e montar um cenário, seja do passado, seja do futuro. Ok. Então, para a gente ir amarrando as pontas desse mergulho, a memória é mais uma reconstrução do que um registro fiel, né? E é falível. Uhum. Nossa percepção do tempo pode ser bem distorcida, como nas EQMs ou no déjà vu. Sim. E existem essas teorias cosmológicas ainda muito especulativas, sobre um universo que talvez passe por ciclos. Exatamente. Acho que o grande valor é justamente colocar essas ideias lado a lado, sabe? Funciona como um laboratório conceitual para pensar sobre essas fronteiras, mente, tempo, cosmos. Sim. E fica claro que muito disso ainda está em aberto. Os relatos de reencarnação, cientificamente, ainda carecem de provas mais rigorosas. Com certeza. Pelos padrões atuais, sim. E os modelos cosmológicos cíclicos, bom, eles precisam de evidências observacionais mais fortes para saírem do campo da hipótese. E fenômenos como déjà vu, EQMs... A neurociência avançou, mas ainda tem muito o que explicar sobre os mecanismos exatos. Sem dúvida. A pesquisa futura, talvez com neuroimagem mais potente ou análises mais finas da radiação cósmica de fundo ou estudos de longo prazo, quem sabe? Pode ser que ajude a gente a entender se essas conexões são só metáforas interessantes ou se descrevem algo mais, fundamental da realidade. É fascinante pensar nisso. E fica aquela provocação final, né? Se a gente usa as nossas memórias, que são maleáveis, para construir simulações do nosso próprio futuro. Sim. E se a identidade é essa continuidade psicológica, como o Parfit coloca, até que ponto a nossa própria ideia de quem a gente vai ser, o nosso eu futuro, não é também uma construção mental, talvez tão fluida, tão sujeita à revisão, quanto uma lembrança lá do passado? Pensar no futuro como uma espécie de memória reconstruída, isso dá o que pensar mesmo. Pois é, deixa a gente refletindo sobre a natureza da nossa própria consciência e da nossa história pessoal, né? Bom, acho que mapeamos bem o terreno. Foi um mergulho e tanto. Foi sim, um desafio interessante juntar essas peças todas. Obrigado pela conversa. E a todos que nos ouviram, até o próximo mergulho. Conectando tudo.